começar mais uma resenha, mais um bate-papo. Hoje com mais um amigo de licença da CBF, mas que ficou um amigo para a vida. E vou deixar te apresentar. Fala um pouquinho. Eu queria que tu falasse quem tu és, o momento que está vivendo agora, o que está fazendo com o futebol, e comentar um pouquinho a vida agora nesse momento de pandemia. Depois a gente vai lá para o início e começa a falar mais contar a história desde o começo lá. Beleza, valeu. Primeiramente, quero dizer que é uma satisfação enorme estar participando. Fiquei muito feliz e agradecido com o convite aí de poder estar compartilhando um pouco do meu dia a dia, da minha história e estar participando desse projeto seu aí que tenho certeza que vai trazer muitos frutos aí, vai trazer muitas conversas bacanas aí. Bom, meu nome é Rogério Abreu. Atualmente eu estou como analista de desempenho da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Sub-17, especificamente na categoria Sub-17. Vim para cá em 2018, então já tenho um ano e meio aí, um pouco mais de trabalho. E atualmente tem sido difícil, né? Tem sido difícil enfrentar esse momento conturbado de caos, de pandemia. Um momento muito novo, né? Que ninguém esperava e ninguém nunca tinha vivido. Então a gente tem enormes desafios aí, né? Mas graças a Deus aí tá dando para enfrentar esse período aí, usando esse tempo para estudo, usando esse tempo para atualizar a metodologia de trabalho e tudo mais. Nós vamos falar sobre essa nomenclatura aí, analista, porque eu acredito que para muita gente ainda é algo novo, né? Eu acho que para nós no meio do futebol é uma coisa muito nova, eu acho que ainda é uma coisa que está se modernizando ainda, ou se reaprendendo muitas coisas. Mas eu queria saber como é que o time está parado, é sub-17, ele pode treinar, como é que está a situação agora? Então, cara, atualmente a gente está parado, né, por causa da quarentena, desde de março a gente parou, acho que por volta do dia 20 de março, já bem no início a gente começou um trabalho home office, nós da comissão, e os meninos pararam de treinar, foram para casa, né, que muitos são de fora, são poucos que estão aqui em São Paulo ainda, mas são pessoal que mora no Equador, que mora para fora, e a gente ficou um tempo parado e agora a gente retornou uns treinos online, né, uns treinos virtuais, onde eles estão focando um pouco aí na parte física. Agora, né, a gente está também focando um pouco na parte tática, técnica, fazendo videoconferência, fazendo reuniões online com eles, discutindo o jogo. Estamos vendo alguns jogos que já voltaram, então aproveitando esse momento que na Europa tem voltado a Alemanha, a Inglaterra, a gente está usando esse material atual também para estar discutindo com eles e para, ao mesmo tempo, tentar deixar eles o mais estimulado possível, né? A gente sabe o quão maléfico é para o atleta ter essa pausa, essa parada brusca, e principalmente para os meninos novos de formação, né? A gente sabe que para o jogador chegar num nível alto, ele precisa ter uma determinada demanda de estímulos, né, que acontece diariamente. Então, tem muitos meninos que já no ano que vem já vão ter que ir para o sub-20, que é um contexto muito mais profissional, mais de alta performance, e eles vão ter uma lacuna nos estímulos, né, de jogo, competição que a gente enfrenta. A gente tem bastante competição para fora, a gente não fez nada, não pôde viajar, mas aí a gente tenta, através dessas ferramentas que a gente tem, né, de tecnologia, tentar dar uma amenizada nessa perda, né, tentar fazer eles ficarem ativos, pensando ainda, treinando fisicamente, para a gente tentar manter eles em forma o mais possível, né. E falando de início, então, qual foi o momento na tua vida que você pensou que o futebol poderia ser a fonte tua de sobrevivência, e teve período como atleta? Como é que foi assim o teu início assim?
Então, cara, eu não fui atleta, eu tentei, acho que como a maioria do pessoal da educação física que trabalha com futebol, mas era até meus 18 anos eu tentei, eu ainda tinha um sonho de jogar, mas não consegui me firmar em nenhum time na base, não consegui, era bem medíocre, né? Um atleta bem medíocre, se eu posso dizer que era atleta, mas por trás disso tem o sonho que todo garoto tem, né? Que é de ser jogador de futebol, que, que todo garoto, acho brasileiro, a maioria dos garotos brasileiros tem esse sonho de ser jogador de futebol. Aí com 18 anos eu tive bastante esperança, né? E até por influência de algumas pessoas, alguns treinadores, alguns empresários, eu tive uma decepção muito grande, assim, que foi na hora de cair a ficha que eu não ia ser jogador. E até pensei em não fazer nada do tipo, nada na área, mas graças a Deus eu tenho uma família muito sábio, um pai muito sábio que ele sempre me alertava, ele não era aquele pai que mentia para mim, sabe? Ele sempre falava a verdade, ou ficava quieto, que eu já entendia que ele queria dizer. Então ele sempre me falou, se você quer, que você gosta de futebol, estuda para estar no meio, dá para você fazer outras coisas. E aí passei um tempo longe, né? Trabalhei na metalúrgica, fiz Senai, fui viver a vida por causa dessa frustração. E só que a paixão fala mais alto, cara. Chegou um ponto que eu tava até bem na área metalúrgica, assim, trabalhando com metrologia industrial, e só que eu via que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que me satisfazia, eu não me sentia bem. E no ensino médio eu tinha uns amigos, até eu estudava com o Rosa, Bruno Rosa, que fez a Sim, licença com a sim. gente. Pô, falar nisso, Bruno, você tá ouvindo? Eu mandei uma mensagem para convidar ele para falar e nada, não tive resposta ainda. Olha lá, O professor. o coach. Então, até numa live que eu fiz há um tempo atrás, aí eu comentei que ele entrou lá, e ele era um dos caras que eu fazia ensino médio junto com ele. Na escola a gente falava, vamos fazer educação física, montar uma academia e tal. E aí eu lembrei disso. Depois desse tempo todo, eu falei, quer saber, eu vou fazer educação física. Aí larguei tudo, comecei a fazer educação física em Limeira, viajava todo dia para Piracicaba, e já no segundo semestre eu fazendo estágio em um clube aquático lá, que eu dava aula de natação, fazia uns estágios lá em aula de natação. Eu encontrei o Tiagão, que foi um dos caras que eu mais é um dos caras que eu mais considero assim na minha vida, porque ele que me abriu as portas do futebol. O Thiago, ele trabalhava como fisioterapeuta da Inter de Limeira, e ele foi utilizar a piscina, o centro aquático que eu trabalhava, para fazer uma reabilitação com os atletas. Na época a Inter ainda estava na Série A3, isso em 2015. Aí encontrei com ele, conversando, a gente se conhecia da cidade e tal. Ele também tinha trabalhado numa empresa que eu trabalhei, então eu conhecia ele, era amigo em comum também de bastante gente. E aí ele acabou comendo, o que você está fazendo aqui? Ah, Tiagão, estou fazendo educação física, e estou aqui fazendo estágio e tal. E aí ele falou para mim, Rogério, acabaram de mandar embora o auxiliar de preparação física da Inter de Limeira. Aí ele falou, você não tem interesse de ir, não? Aí meu coração disparou. Todas as minhas lembranças da minha paixão voltaram naquele momento, e isso era, acho que por volta de 11h30 da manhã. E quando era 3h30 da tarde, eu estava com uniforme no campo da Inter de Limeira, auxiliando lá o Toninho, o preparador físico da época. Isso E profissional? profissional, cara. Pô, Eu tive aqui. esse, Não era eu porta, era tive, uma porteira, né? então, cara, eu tive esse privilégio que Deus me deu, cara, de, de começar no profissional, porque é muito diferente, né? Hoje eu estou na base, eu tenho essa dimensão, né? Eu entendo essa lacuna que é de categoria de base, formação e alto rendimento profissional.
E por ali fiquei, fui auxiliar de preparador físico, com o Toninho ali, 2015, a Série A3 do Paulista, então já comecei a viajar bastante, isso no segundo semestre de faculdade. Virou o ano, eu tinha um sonho de ser preparador físico, né? Eu me apaixonei pela parte física, só que a Inter, a gente sabe que futebol, assim, a Série A3, Série A2, os clubes não têm calendário no segundo semestre. E a Inter, em 2016, em 2015, ela fechou as portas no segundo semestre. E aí eu fiquei sem emprego, aí um diretor me ajudou, fui para a base, virei preparador físico do Sub-15 da Inter de Limeira. No final do ano de 2015, com a amizade em comum também que eu tinha no futebol, que eu já fui criando esse network dentro do futebol, eu conheci outro cara que me ajudou muito, que é o Guilherme Grandin. Ele estava assumindo a preparação física do Independente de Limeira, que é o time rival da Inter de Limeira, e na Série A2 de 2016. E aí ele, através desse amigo em comum, ele me fez o convite, ele estava precisando de um auxiliar, e só que aí começou a mudar a chavinha, por causa que ele precisava de um auxiliar que tivesse interesse de fazer análise também, porque é um clube pequeno, né? Um clube que não tinha uma estrutura muito boa, e o auxiliar da preparação física que fosse com ele teria que ter essa disponibilidade de também querer aprender um pouco mais de análise de desempenho. Em 2015, nesse período que eu fiquei na base, eu já tinha feito o curso de análise de desempenho da categoria de base da CBF. Nossa. Então, eu já estava conhecendo, Caminhado já. porque era uma área nova, e como eu fiquei desempregado, eu comecei a procurar meios de continuar, de me aperfeiçoar e continuar. Preparação física eu estava no primeiro ano de faculdade. Então, era muito difícil eu já conseguir um emprego, né? A não ser estágio e tudo mais. E também o preparador físico da Inter, na época, que era o Cláudio Girotti, que infelizmente ele faleceu o ano passado, né? E ele foi um cara que também me aguçou essa parte, que tinha esquecido disso, ele que aguçou essa parte de análise, porque ele pedia para eu fazer essa análise quantitativa, eu ficava quantificando, passe certo, passe errado para ele durante o intervalo, como eu era estagiário, ficava na arquibancada lá, pegava coisa simples. E aí, nisso, eu fui fazer o curso da CBF e apareceu essa oportunidade. E eu vi como oportunidade de abraçar, de ainda estar nas duas áreas, da parte física e de análise. Fui para lá, fiz o Paulista Série A2, Sub-16, com o Guilherme lá. Na época eu fui com o treinador Jameli, lembra o Jameli, o atacante? Sim. Do Santos e tal. Lá eu acho que foi a porta de entrada e a minha alavanca na análise de desempenho. Foi onde eu me apaixonei pela parte tática, junto com o Fernando Seabra, que era auxiliar do Jameli. Fernando Seabra, eu acho que hoje está no Atlético Paranaense como coordenador lá da categoria de base. Ele estava ano passado aqui como coordenador do Corinthians, da categoria de base. E é um cara na análise de desempenho muito bom, cara. Ele tem conceitos legais, um dos visionários, assim, ele foi um dos pioneiros da análise de desempenho, acredito, assim. E ele e o Guilherme, né, Grandinho, me apresentaram a análise de desempenho de fato como ela é. E lá ainda nem era analista, né, aprendendo, capengando. Comecei a estudar. Em 2016 eu fiz a curso da CBF da análise de desempenho do profissional, enquanto eu estava nesse período. E no segundo semestre de 2016, acabou o Paulista. Em 2016 eu gosto de lembrar que foi o ano que eu aprendi a perder, por causa que a gente teve uma campanha muito ruim, a gente teve o descenso para a Série A3, né, infelizmente, mas foi uma época que eu tive muito aprendizado, ainda mais sendo estagiário, assim, eu tive muito aprendizado nessa questão de perseverança, porque a gente sabe que hoje no futebol, acho que a principal virtude de quem quer ser um profissional do futebol é a resiliência, né? Então, a perseverança.
Então, aí no segundo semestre, outro cara que me ajudou muito, que eu gosto de sempre lembrar desses caras, e eu acho que se não fosse por eles eu não estaria onde eu estou hoje, foi o Itamar. O Itamar, ele era preparador físico do Batatais, na Série A2 de 2016. Então a gente trocava muita informação, porque ele também fazia análise do Batatais, ajudava o Batatais nessa questão, e a gente trocava jogo, trocava informação de relatório. Ele foi conhecendo o meu trabalho e ele foi para o Asa de Arapiraca em 2016, no Brasileiro da Série C. Aí ele me fez o convite também de ir como auxiliar dele, para ajudar ele lá nessa parte, na parte física e análise. E aí eu considero que ali foi o primeiro trabalho meu, assim, que eu fui mais focado na análise. Fiz o Brasileiro Série C 2016 com ele lá no Asa de Arapiraca. Tive a experiência de ir para Alagoas, de ir para fora, ficar sozinho, morar sozinho. E também foi muito rica essa experiência. Já era casado nessa época ou solteiro ainda? Não, nessa época ainda eu namorava minha esposa, a minha atual esposa, né? Minha atual e única, né? Mas eu namorava ela ainda. E aí tive essa experiência também de ir para longe, né? Um contexto totalmente diferente, de contexto cultural muito diferente, né? De cidade, de clube, de campeonato, porque a Série C também é um campeonato muito gostoso, cara, é um campeonato que você viaja muito e foi muito enriquecedor. Aí, infelizmente, a gente não conseguiu acesso lá, voltei para Limeira em 2016, no finalzinho de 2016, já em seguida eu consegui voltar para a Inter de Limeira. E sempre de um jeito assim bem peculiar, bem sabendo que Deus estava no controle, sempre Deus abrindo as portas, sempre fui um cara de muita fé. E em 2017 eu comecei como analista de desempenho, já não era mais... Já função específica mesmo. Já era função específica, já fechei o contrato com eles como analista, sem... E ele já tinha alguém nessa função ou começou contigo, assim, especificamente para analista? Não. Teve alguns tempos, mas nessa diretoria não tinha ninguém para análise de desempenho. Antes da gente entrar na questão da análise, que eu queria que tu explicasse bastante isso, porque eu acho que é bem difícil assim de entender para algumas pessoas, não é fazer xizinho de quanto chute deu, né? Mas eu queria te perguntar a questão porque tu estava fazendo universidade, tu conseguiu conciliar esses times com a universidade, como é que foi? Cara, boa pergunta, porque assim, isso é algo muito importante que às vezes eu esqueço de falar, de comentar, mas é muito importante para quem não é do futebol entender. Nesse período da Inter, já em 2015, eu já tive que tomar uma grande decisão na minha vida, que foi ou eu estudava perfeitamente, ia todos os dias na faculdade, tirava todas as matérias, ou eu teria que trancar algumas matérias, alguns dias específicos para estar acompanhando o time. Eu tinha essa possibilidade de apenas ir nos jogos ou de ficar só durante o dia lá, não ir nos jogos, mas foi um momento que eu parei, respirei e pensei assim, eu não fui atleta. A minha experiência com vestiário é muito pouca e muito pobre nesse sentido de experiência de vestiário, experiência do futebol, do meio do futebol. Eu já estava no profissional. Era uma oportunidade de eu tentar diminuir essa inexperiência que um jogador ou um cara que já trabalha no futebol há muito tempo tem. E foi quando eu resolvi, já no segundo semestre da faculdade, eu comecei a trancar as matérias de quarta e de sábado. Então foi bem difícil, foi um período de muita luta, assim, porque de muita ajuda dos meus professores também, de me ajudar, porque além desses dias que eu tranquei, eu tive muita dificuldade, porque era uma cidade vizinha, não era em Limeira, e tinha os jogos, eu comecei a viajar com o clube em alguns jogos que eram mais perto,
E quando eu fui para Maceió, para Arapiraca, na verdade, né, para Alagoas, eu tive que trancar. Aí foi outra decisão. Eu falei assim, ou eu termino, ou eu continuo na faculdade e perco a oportunidade de estar vivenciando o Uhum. brasileiro, né, e ainda no profissional, e eu resolvi trancar a faculdade e ir para Arapiraca. Fui para lá, tive esse tempo, voltei. Quando eu voltei, eu fui sempre que eu podia, eliminando matéria, voltando, mas, inclusive, eu estou ainda terminando, eu não consegui o certificado porque faltam algumas matérias, e agora que eu estou no Palmeiras, graças a Deus eu tenho uma estabilidade para conseguir fazer isso, né? Uhum. E aí eu tive que ter essa escolha. Eu escolhi em vivenciar isso e vivências que me trouxeram muitas coisas que eu acho que talvez se eu tivesse feito a escolha ao contrário eu não conseguiria continuar. Lógico que sempre estudando, a Claro, claro. formação continuada, os cursos, universidade de futebol, fiz quase todos os cursos, lendo livro e tal, para conseguir balancear isso, mas foi um período bem difícil, assim, para conciliar E, isso. e na tua universidade, tu conseguia, por exemplo, adiantar matérias que para ti eram mais importantes naquele momento Cara, e eu deixar outro? conseguiria, mas a Unimap, na região, uma faculdade particular bem conceituada. E para fazer isso, a gente tinha que ter um investimento alto, assim, era bem Ah, caro sim. para conseguir. Eu não consegui, eu fui fazendo conforme eu conseguia. Lógico que eu foquei naquelas matérias que eram mais essenciais para mim, né? E aí fui sempre balanceando esses dois lados. É porque eu na minha aqui, eu me formei aqui em Canoas, na Ubra. E eu podia fazer o meu calendário. Tinha, claro, aquelas matérias que tinham ordem de seguir elas, né? Não podia pular, mas eu podia fazer. Então, tipo, adiantar as partes de anatomia, fisiologia, Ah, cinesiologia, sim, tudo sim. para poder já estar mais maduro para essa área, né? Sim, Mas é sim. uma questão que também a gente tem que ser. é, eu também tive um momento na minha faculdade que eu tive que dar umas trancadas por causa de trabalho, mas eu vejo que eu acho que ainda é difícil quando você para total, né? Porque o retorno, Ah, retorno, é, se você vai se mantendo uma ou duas matérias, tu continua calejado com aquilo. Agora, quando dá aquela pausa sim. total, e Mas vou, o mais vou falar. difícil também é quando você volta, né, cara? Porque não é toda, ainda mais eu que fiz a particular, não é toda faculdade que vai querer te dar aquela matéria que você já tem. Então, para eu conseguir voltar só a eliminar as matérias que eu realmente preciso, foi difícil, cara. Ah, sim. Para achar essas equivalências. E tava comentando, então, ali da questão por não ter sido até atleta, a questão de estar no vestiário, né? Hoje, o analista de desempenho ele tem uma função quase que essencial na como é que eu posso dizer? Na, na forma que o treinador vai trabalhar com o time no intervalo, depende muito do que o analista tá vendo do jogo também. Eu quero então te fazer uma pergunta em relação a isso. São duas perguntas, na verdade. O quão, o, o quão alinhado, tanto em questão da metodologia como de pensamento, o treinador tem que estar com o analista para que eles possam ter a mesma percepção é, e, e da experiência que tu tem tido, qual o percentual, assim, a média de que tu vê daquilo que tu percebe do jogo com a percepção dos técnicos que tu trabalhou junto? Então, cara, é muito boa a pergunta, porque na análise de desempenho, mais precisamente para o analista de desempenho, é totalmente importante, é essencial, cara, esse interpessoal dentro da comissão técnica e do clube. Nesse período, inclusive, foi isso que me levou a tomar a decisão, você foi cirúrgico, porque foi isso que me
me levou a tomar essa decisão de optar pela experiência, porque nesse período eu já estava indo para análise de desempenho. E eu comecei a perceber que a análise de desempenho ela estava totalmente integrada com a comissão técnica e com o relacionamento interpessoal, de levantar informação e transferir essa informação para o treinador, para a comissão técnica e também para os jogadores. E eu via que com a minha experiência que eu tive, que não era de qualquer forma e que não era fácil. Uhum. Inclusive, eu acho que hoje um dos maiores problemas dos analistas de desempenho no Brasil, tem muito analista que é bom e ele não tem o interpessoal bom, ele não sabe se portar, ele não sabe qual que é o lugar dele, ele não sabe o momento certo de dar uma informação, de falar algo, comentar algo. Então, eu vi que era extremamente importante. E nessa época da Inter, eu também, até hoje, né, eu vivencio duas áreas também, dois aspectos do analista que são extremamente diferentes, que é, nessa época eu era analista do treinador. Em todos os clubes que eu fui como analista do treinador. E hoje eu sou analista do clube. Eu não sou analista do treinador. Eu tô no sub-17, meu foco é o sub-17. Eu sou responsável pela categoria sub-17, sub-16 do Palmeiras, das categorias de base do Palmeiras, mas eu sou analista do clube. O olhar é diferente. Até tive um pouco de dificuldade no começo para conseguir me adaptar a isso, porque eu era acostumado a ser analista do treinador e é onde que você falou que está o principal foco, que é extremamente importante, é como se fosse o braço direito do treinador. Eu considero o analista de desempenho um auxiliar do treinador. Então, geralmente, para você entender, geralmente o treinador, o auxiliar dele é o braço direito, é a pessoa que ele confia, é a pessoa que ele abre as ideias dele e é extremamente importante entender que nós, como analistas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente trabalha com a ideia do treinador, a gente trabalha com o conhecimento do treinador, com o conhecimento que ele tem. Então, o nível de confiança do treinador para com o analista tem que ser muito grande, porque o analista ele vem para conseguir trazer fluidez na transferência de informação, né? O levantamento e transferência de informação para o treinador tomar decisão. Então é um auxiliar. Então, foi extremamente importante. Isso, para mim, foi o que me levou a tomar essa decisão. E essa experiência que eu tive foi muito importante. Você sentir o vestiário, saber que momento você pode chegar num jogador ou não, você saber como você vai falar com o treinador. Tem a questão de direção, que é muito arriscado também. Às vezes, quando eu era estagiário, quando eu estava na Inter já, às vezes eu viajava e voltava para não ficar no hotel, não ter gasto, clube sem estrutura, eu voltava com a diretoria, entendeu? Com alguns conselheiros, e era extremamente arriscado, porque você tem o domínio e tem o conhecimento do jogo do treinador, e às vezes os cara pergunta, mas hoje no jogador tal não escalou errado, e você tem que saber ter esse jogo de cintura, o amador, né, ter a sabedoria, né, para conseguir lidar com esses momentos. E justamente esse até o caráter, né? Até o caráter. Porque é uma bola cheia para quem quer com certeza passar por cima, né? E no futebol é visto com o caráter. Eu acho que no futebol também é uma das principais virtudes, né, dos profissionais, porque no futebol, para você se queimar é rapidinho. Sim. Né? O mundo do futebol é muito pequeno. Então, e até inclusive eu sempre tem 3 pilares na minha vida como profissional e analista que eu sempre foco e deixo como principal, que é trabalho, primeiro conhecimento, trabalho e caráter. Eu acho que isso os pilares fundamentais de um profissional no futebol, entendeu? Que sem isso, se o cara não conhecer, o cara não gostar de trabalhar, ter a paixão pelo futebol e de trabalhar, e o cara não ter caráter, ele vai enfrentar muita dificuldade no futebol. Me corrija se eu estiver errado, mas
na questão como você está hoje, que você é do clube, não do treinador, você acaba sendo quase um analista do treinador, não para analisar o resultado, mas para entender o que ele, quais são as ideias e o que ele pensa e analisar também o resultado nos atletas. É quase um trabalho dobrado, assim. Com certeza, cara. E aí vai do feeling, né? De você conseguir trabalhar com aquilo que é pertinente. Né? Hoje eu tenho que... eu não posso deixar nem o clube sem informação, ou sem informação que diga alguma coisa que seja pertinente, nem o treinador. Não posso... agora eu sou do clube e eu vou fazer só para o clube. Uhum. Eu tenho que ter esse feeling de conseguir, no meu trabalho, na minha metodologia, né, foi onde eu sofri um pouquinho para adaptar isso, de conseguir municiar tanto o treinador como o clube. E também o foco muda, porque até o foco do treinador na base é diferente, né? A gente está focado mais na parte do desenvolvimento, da formação. Da formação. Então, geralmente, o treinador quer buscar se aquilo que ele está trabalhando está fazendo o jogador evoluir ou não, né? Então, é bem diferente. Para o pessoal entender, o analista ele trabalha tanto nos treinamentos, com dados de treinamento, quanto de jogos. Sim, nos dois. Tanto como no profissional como na base, a gente busca documentar todos os jogos, né, ou seja, que é filmar todos os treinos, né, a gente tenta, lógico que hoje no Palmeiras não são todos os treinamentos, na Inter, no profissional, todos os treinos, todos os jogos a gente documenta e faz o levantamento de informação de tudo que está acontecendo, né, de ação, de comportamento. A análise de desempenho é isso, né? Acho que é importante falar o que é análise de desempenho, né? Análise de desempenho é você pegar de um sistema, né? Que o jogo não deixa de ser um sistema muito complexo, caótico, né? Acho que acontece muitas ações, muitos comportamentos, e dessa gama de informação você levantar aquilo, enxergar e conseguir detectar e levantar aquilo que é pertinente, informação que vai trazer auxílio para o treinador ou para o clube para a tomada de decisão. Ou seja, para deixar mais fluido, mais rápido essa demanda de informação. Né? Porque antigamente, sem análise, era mais difícil você chegar nessa informação, e quando chegava, demorava muito. Então, a análise de desempenho vem para isso. Até acho que tem um conflito de termo, porque eu acho que a análise de desempenho, quando você fala isso, é multidisciplinar, né? E eu acho que hoje no Brasil muito poucos lugares que fazem análise de desempenho e mais a análise tática, né? Que é a análise do jogo, da tática, né? E a análise de desempenho ela engloba a parte fisiológica, psicológica, né? Hoje, no Palmeiras, a gente consegue fazer um trabalho mais desse nível, né? Porque a gente tem um staff, tem uma estrutura legal, tem todos os departamentos, e fazer essa interdisciplinaridade. Dá um exemplo, assim, por exemplo, de você estar num jogo, fazendo essa parte de análise de um jogo, assim, um tipo de dados, alguma coisa que poderia acontecer num jogo que seria uma informação tipo, quase que imediata, que levaria para o técnico no intervalo, por exemplo, para que as pessoas entendam. Normalmente, se tem como fazer isso. Tem sim. Normalmente a gente ao mesmo tempo que a gente está filmando, a gente utiliza ferramentas tecnológicas, né? Alguns softwares que a gente, ao mesmo tempo que a gente está filmando, a gente quantifica tudo que está acontecendo. Não tudo, mas a maioria das ações, ou também as que são consideradas mais relevantes para o contexto que a gente está. E, ao mesmo tempo, a gente está pegando finalização, para ser mais simples, né, para o pessoal entender, finalização, chute a gol, assistência, primeira bola, disputa de primeira e segunda bola, e também os comportamentos táticos, né? E a gente consegue trazer velocidade na informação, tipo comportamental do jogador,
às vezes o jogador ele não está num dia legal, ou ele não se adaptou ao contexto do modelo de jogo do treinador, e ele não está conseguindo, né, fazer aquilo que o treinador pretende para ele. Então, a gente tem as ferramentas que a gente já vai separando isso durante o jogo, tanto as ações principais e recorrentes, mas como esses pontos principais, que às vezes a gente trabalhou durante a semana, a gente sabe que a gente levanta um pré-jogo, a gente faz análise de adversário, né? Então, a gente levanta hoje eu trabalho com as fragilidades defensivas do adversário e potencialidades ofensivas. Em cima dessas potencialidades e fragilidades, a gente traça uma estratégia para adaptar a esse contexto, a esse jogo, né? E conseguir adaptar o melhor possível o modelo de jogo nosso para enfrentar esse adversário e conseguir superar, né? Então, às vezes, a gente percebe algum erro comportamental, alguma atitude de jogador que está trazendo fragilidade para o time ou trazendo situações que o adversário pode se beneficiar, a gente separa, para na hora do intervalo a gente tá alertando o treinador e essas imagens também ele consiga ver durante o intervalo. E também, às vezes, a gente pode detectar alguma fragilidade nova, né, que não foi aquilo que a gente já tenha visto, né, posteriormente, e conseguir levar para o treinador essa informação para ele conseguir ajustar a equipe, conseguir utilizar, né, desses aspectos para conseguir ajustar a equipe, né? Mais ou menos isso, não sei se fui claro. Foi sim, foi sim. Não, a gente vê muito as pessoas, principalmente quem não é do meio do futebol, parece estar vendo o jogo que sempre sabe mais que o treinador, né? E só para ficar assim claro, assim, com esses dados, às vezes algum atleta, por exemplo, vamos pegar um lateral que tem por uma tendência a subir muito, apoiar o time no ataque, mas por você ter estudado o time adversário antes, saber que o lado dele é o lado que o outro time ataca mais, então o treinador com esses dados ele treina a sua equipe e o treinador está consciente que o jogador não vai subir porque isso foi treinado, essa consciência, né? Mais ou menos isso também. É exatamente isso. Porque às vezes a pessoa fica, pô, esse cara joga tanto e hoje não subiu nenhuma, mas às vezes isso aí foi treinado durante a semana, não foi um achismo, foi dados que vocês foram coletando. Com certeza. Às vezes a troca da peça, eu como analista, eu não acho nada, entendeu? Sim. O analista tem que entender que ele não tem que achar nada. O meu papel é levantar informação. E o quanto mais clara possível para esse lado que você está falando, para que o treinador enxergue isso. Por isso que também eu fui fazer a licença C, porque eu acho muito importante o analista ter a visão do treinador. Sim. Ter a visão de um treinador, como também, mais importante ainda, do treinador que ele está trabalhando. Para que essa informação que você leve chegue para ele dessa forma, ele consiga interpretar dessa forma que você está falando. Aí, por exemplo, às vezes você tem um lateral que ele é mais rápido, né, tem velocidade, habilidoso, chega no fundo, tem bastante assistência, só que no adversário que a gente vai enfrentar, ele vai pegar um confronto duro, que ele é um jogador mais franzino, de velocidade, e vai pegar um jogador que é o jogador mais... O potencial deles é no lado dele, no extremo que vai jogar com ele. Uma informação dessa, o treinador pode mudar até a peça. Já aconteceu na minha experiência de a gente trocar o zagueiro pelo lateral, entendeu? Só inverter por questão para ajustar o confronto. Acontece tudo isso. E como também o analista serve, por exemplo, para ajudar a trazer, para deixar claro a interpretação dos dados, né? Porque, por exemplo, você pega o exemplo que eu vou pegar o gancho com o exemplo que você falou. O lateral, ele comumente, né, naturalmente, ele tem a tendência de ser um jogador com um número de sprint muito alto, um número de chegada no último terço muito alto. Só que daí, após um jogo, a comissão chega à conclusão que esse jogador nesse jogo deu lá no GPS um número de sprint baixo, um número de chegada no último terço baixa, né?
e uma quilometragem baixa. Aí o analista entra com a análise para mostrar que, pô, na verdade, ele age nesse contexto natural, de quando você é pressionado, ele tem essa. Mas a gente jogou com um time, por exemplo, que jogou totalmente bloco baixo, fechando. Ele não tinha campo para correr, ele não tinha essa possibilidade de chegar no fundo, como a gente tem quando um time sobe a marcação. Então, a análise vem para trazer esse tipo de interpretação, né, e conseguir auxiliar o treinador nesse tipo de informação. Entendeu? E isso tu acaba caminhando diariamente com o treinador? Tu participa dos treinos, essas reuniões. E essas reuniões, essas decisões do treinador, por exemplo, você tá junto ali, né? Como você falou, você não acha nada. Mas na hora que o treinador vai estar fazendo o planejamento, por exemplo, da semana, ou dos, sei lá, próximos 15 dias, você tá ali junto com essas informações. Eu não acho nada, mas eu tenho que estar preparado para tudo, né? Porque mas essas informações estão todas contigo. Diariamente, meu contato com a comissão e com o treinador, tanto no âmbito de clube como no âmbito de comissão, de trabalhar só na comissão, é diário. É diariamente. Às vezes eu não consigo ir no CT, mas o treinador não gostou de alguma coisa, ele já me manda um WhatsApp: ó, Rogério, eu preciso que amanhã você venha para a gente tentar filmar o treino, para a gente ver se a gente consegue detectar o porquê que está acontecendo isso ou aquilo. Às vezes também as informações que eu tenho pós-jogo, né, durante a semana. Aí o atleta ele não foi bem no jogo, já nos primeiros treinos ele não está bem, ele também me pede informação: levanta isso para mim, algo que a gente não costuma fazer sempre. Aí ele pede específico. Então o analista trabalha está intimamente ligado com o treinador e com a comissão, né, e com o clube também. Aqui no clube também acontece muito do coordenador, da coordenação, do clube pedir alguma informação, de saber o porquê que o atleta caiu de rendimento, auxiliar no mercado. Às vezes eles vão ver algum jogador novo, né, para trazer para cá. Eles pedem para a gente auxiliar com informação, tanto de dados como de imagem. Então, a gente está sempre intimamente ligado com o processo. Outra coisa, tu comentou muito ali de recursos, né? A gente lembra muito, não tão longo tempo atrás, o treinador ia para o campo, mal, às vezes, isso acontece na Ásia, por exemplo, às vezes tinha um auxiliar técnico, aí depois virou modernidade ele ter um preparador de goleiro, e hoje você está falando de recurso. Deixa mais claro para o pessoal o que é esse recurso, assim, porque muita gente ainda acha que futebol se resume em bola e campo e cone. Quanto mais coloridos os cones, melhor. Quais são os recursos que tu utiliza? Quais são os teus materiais de trabalho hoje? Legal. Tanto no treino, que tu falou de filmagem, mas tem outras coisas, materiais que você utiliza, né? Uhum. Hoje eu trabalho com computador, né? Acho que analista, hoje, pela evolução da tecnologia, todos os analistas têm um computador, né? Em qualquer lugar, em qualquer contexto. Eu trabalho com computador, uma câmera, né? Não é muito arrojada, mas uma câmera que seja possível, né? Você fazer a captação de um jogo, de um treino. Hoje no Palmeiras a gente tem um drone, que é da categoria de base, que a gente tem à disposição da base, então já é um equipamento mais arrojado, né? Que não tem em qualquer lugar. E a gente consegue fazer filmagem, às vezes, de treinos que não tem a estrutura para filmar com a câmera, por exemplo. Às vezes você não tem, né, um lugar mais elevado. Geralmente a gente a maior parte dos trabalhos a gente faz no meio do campo, né, numa tomada mais alta para conseguir pegar um jogo mais aberto, o campo mais aberto. Mas às vezes a gente tem campo no CT que não tem, né, essa possibilidade, e às vezes só tem aquele campo para treinar, né? A gente tem o drone que a gente consegue filmar de cima, né,
uma tomada mais alta. Às vezes a gente viaja para fazer jogo fora, e a gente vai treinar, por exemplo, a gente vai jogar em Porto Alegre, por exemplo, né? Aí a gente vai treinar aí, às vezes o lugar que a gente pega para treinar aí não tem essa estrutura também. A gente leva o drone para conseguir estar fazendo esse registro, e a gente utiliza de softwares, tanto de edição, né, para a gente tornar mais rápido essa coleta da imagem e trabalhar com essa imagem, fazer corte e cortar o lance, só o lance que o treinador quer. A gente utiliza algumas ferramentas como o Premiere, né, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, que são editores de vídeo. A gente trabalha também com um software que chama Sports Code, que é um software específico para análise de desempenho, né, onde a gente consegue criar, ele é uma folha em branco, você consegue criar, você consegue captar o que você quiser. Eu quero captar a respiração do Ricardo lá no campo. Eu ponho lá, eu consigo criar o iconezinho Ricardo, e com o iPad, que eu também trabalho, ao mesmo tempo que eu estou filmando, eu estou coletando esses dados no iPad, depois eu venho, sincronizo tudo, né, e já sai separado para mim todos aqueles lances que eu taguei, a gente fala taguear, né, que a gente separa, que a gente vai apontando, e no final do jogo, de uma maneira muito rápida, a gente já consegue sincronizar esse arquivo de vídeo com o computador e aquilo que a gente coletou e gerar essas informações, que é tanto de imagem como de números, né. Hoje a gente consegue, já no intervalo, automaticamente gerar números, né? Então, o treinador ele já quer saber a quantidade de entrada no último terço do adversário e qual lado que o adversário está conseguindo entrar mais. Eu já vou, é tanto, é esse lado. Então, a questão de imagem, você consegue, de repente, alguma imagem que chamou muita atenção, tipo 10, 15 segundos, você já consegue fazer isso para o intervalo, para o treinador, ou ainda não? Sim, consigo. Hoje eu consigo, às vezes eu já vou para o intervalo com todas as entradas do adversário no último terço, né? Porque às vezes ele quer ver alguma específica. É aquilo que eu falei, eu já vou preparado, né? Com tudo que você pode... Com a maioria de informação que eu sei que é pertinente para ele, daí a importância de você conhecer o modelo de jogo do treinador, saber o contexto que você está inserido, e eu já vou preparado, porque se ele pedir, é aquela coisa que eu falo, eu não chego lá, eu não tenho que achar nada, eu não chego lá, aconteceu isso, não. Eu tô lá, ele sabe que eu tô lá. Às vezes ele já viu aquilo que eu vi, entendeu? Mas às vezes não, e às vezes ele pede algum número, às vezes a coordenação já pede algum número também, né? Porque tem essa demanda também, a coordenação está todo nesse processo. E eu consigo ali até 1, 2, 3 minutos de imagem, entendeu? Às vezes tem contexto que treinador que gosta de mostrar para o jogador durante o intervalo. A gente sabe que é um período bem conturbado, né? Bem curto, mas tem contexto que o analista faz isso, né? E eu consigo fazer isso, né? Com a estrutura que eu tenho hoje. Se ele quiser mostrar para o jogador, eu levo o computador, o jogador vai vendo, né? E tem treinador que chega a pedir para você, por exemplo, ele tá falando com o grupo todo e pede você mostrar esse lance para o atleta e explicar, ou geralmente você passa para o treinador e o treinador que faz esse... O normal é passar para o treinador e o treinador faz essa transferência de informação. Mas isso depende do contexto. Hoje eu não faço isso. Hoje tem toda uma hierarquia dentro do clube. Sim. Não são muitas informações, porque também eles estão no processo de formação. Sim. A gente tem que, mas no alto rendimento, muita informação nessa idade é mais atrapalha do que... No alto rendimento eu já tive contexto que eu participava ativamente do intervalo como se fosse um auxiliar. Ao mesmo tempo que o treinador e o auxiliar estavam falando com a zaga, ele pedia, Rogério, mostra isso aí que você me mostrou para fulano. Aí eu chegava, puxava os jogadores que ele pedia, mostrava para eles, explicava e falava, se tem alguma dúvida, fala com o professor, entendeu? Então, acontece, isso varia de contexto para contexto, Sim. né? Mas o analista ele tem que estar preparado para isso. E falando de estrutura, né, já que você vão pensar assim, nossa, então só dá para eu fazer isso no Palmeiras, mas já passei por contexto que a gente não tinha, a câmera eu que tive que comprar, o clube não deu, entendeu? A câmera era muito simplesinha, ela não tinha uma qualidade boa, mas hoje, com o avanço da tecnologia, com caderno, papel e caneta, um celular e uma
E o que eu mais considero, o que eu considero mais importante para o analista, uma metodologia bem elaborada, bem estruturada, você consegue fazer análise de desempenho, você consegue ser um bom e um excelente analista, entendeu? Até porque não Não adianta é porque você não... dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, né? Isso, mas mesmo você com pouca tecnologia, com pouco recurso, você sabendo estruturar bem a sua metodologia e os conceitos, aquilo que você vai olhar e captar, você consegue fazer um trabalho excelente também, que vai auxiliar muito os treinadores. E aí eu fiz no estágio meu de... No estágio não, na matéria de futsal, se eu não me engano, a Ubra era campeã brasileira de futsal e a gente foi em 15 para arquibancada, para cada um analisava o chute do atleta tal num quarto tal da quadra, o outro era um monte. Hoje, com a tecnologia, isso ajuda bastante também, né? Com certeza. E aí você estava falando de estudos, né? E você comentou só do curso da CBF, alguns... quem é a referência hoje mundial nessa questão de analista de desempenho? Cara, é difícil, viu? Porque a Europa tem uma gama muito... A análise de desempenho na Europa é bem forte, né? Você pega times como Bayern de Munique, Manchester City, por exemplo, né? Tem uma estrutura muito grande. Eu acho que o Manchester City estava com 8, acho, analistas, né? Então, só no profissional. Então, a Europa ali é o mercado mais forte nesse sentido, né? Uhum. Tem clubes na Europa que já fazem o telão, né? No treino. Os caras estão filmando, o treinador para o treinamento e tem um telão gigante lá com a imagem dos caras. Aí o cara já põe a imagem lá, o treinador faz a pontuação, ó, aqui, e volta a treinar. Então, na Europa, eu acho que a mais avançada, assim, o berço. Você falou também do City também, porque tem um treinador que é obcecado por número também, né? Cara, e tanto é que ele estruturou isso no Barcelona, né? E levou para o City também, assim. Eu acho que eu não me recordo se quando ele chegou tinha a estrutura que tem a análise lá. Mas ele é um cara que gosta muito, né? Da análise de desempenho. Ele usa muito, né? Tá, e aí, voltando aí, você falou dos estudos, né? Mas para lidar com toda essa gama de recursos, e eu agora estou aqui me aventurando aqui a editar alguns videozinhos, são horas também de estudo para poder fazer essas coisas funcionar, não só a parte do futebol em si, de conceitos e tudo que a gente sabe o quanto é difícil, e cada vez a tecnologia vem mais. Você falou de GPS também, são dados que são coletados hoje e que se leva mais a parte científica também, e aí para a parte tecnológica. Então, pensando nisso tudo agora, para alguém que de repente se interesse por isso, é muita coisa para estudar, né? Ah, cara, aquilo, eu falei, você consegue fazer análise com um papel, uma caneta e um celular, mas à medida que você cria mais conhecimento tecnológico, você vai conseguir usar ferramentas cada vez melhor e trazer uma velocidade muito alta para a demanda, né? E quando você pega uma demanda, mesmo nós da base de jogo domingo e quarta, você precisa ser o mais rápido possível. Então, é um tempinho aí, inclusive essa quarentena, eu tenho me atualizado bastante, tentado me atualizar bastante, porque eu vim de um berço qualitativo, né? Na análise de desempenho, a gente separa em duas vertentes, né? A análise qualitativa, que é aquilo que você interpreta a ação, comportamento, e a quantitativa, você gera números, né? Dados, né? De passe, de qualquer ação que aconteça, você levanta e gera um número disso. E eu acho que o futuro da análise de desempenho vai estar voltado mais
para o dado, entendeu? O dado vai cada vez mais tomar conta. Então, eu vinha de um berço assim qualitativo, eu tinha uma metodologia mais qualitativa, voltada. Então, estou usando esse tempo também para estudar a tecnologia, né, as ferramentas, e também o lado que a análise está caminhando, né, que é uma análise de dados, que eu acho que no futuro a gente vai ter muitos dados, muitos dados automaticamente, só que você vai ter que olhar para aquilo e conseguir enxergar e detectar aquilo que é importante para o treinador e conseguir fazer trazer essa informação contextualizada para o treinador. Né? Dá para a gente atribuir isso também à quantidade de treinadores se capacitando também, se aprimorando no conhecimento, Com e aí certeza. daí a exigência em cima de vocês também fica maior? Com certeza. É engraçado que quando eu entrei no futebol, em 2015, eu peguei ali na Inter, e ainda mais A3, A2, eu consegui trabalhar com diferentes treinadores, né? E o primeiro treinador que eu trabalhei, na época, o preparador físico fazia core, e eu falava, pô, esse core aí ganha jogo, entendeu? Pô, esse core aí vai fazer gol. E cada vez mais isso não existe mais no futebol. E cada vez mais o treinador quer usar essa tecnologia, né, e a análise de desempenho no seu trabalho, tá? Tem treinadores que tem muito tabu também, tem treinador que não gosta para a questão de conflito, analista e treinador, analista querendo ser treinador, e o treinador, você sabe que é uma profissão que é difícil, né? O cara, ele tem que, às vezes ele se encontra sozinho no contexto, ele tem que ter muita confiança, né? Então, eu acredito que cada vez mais vai ter um nível de exigência para análise de desempenho vai ser maior. Isso se dá, sim, pelo estudo, pelo aprimoramento dos treinadores, a evolução do jogo, né? Os treinadores que estão se adaptando ao novo mercado, vendo que os benefícios que a análise de desempenho traz, entendeu? Então, é um mercado que é emergente, né? Então, a análise de desempenho, que nem eu fiz os cursos da CBF em 2015, 2016, e já estou pensando em fazer de novo, porque eu tenho certeza que cada ano que você fizer, você vai encontrar algo diferente, ainda mais na nossa área, que trabalha muito com a tecnologia. Né? Nesse período aqui de quarentena, cara, eu tenho descoberto cada coisa que eu não sabia ainda. Entendeu? Não tinha tempo para saber também. Às vezes você cai, né, na rotina, mas a tecnologia, ela avança muito rápido. Né? Para a gente encerrar, eu queria que, além de tu pedir pro pessoal se inscrever na página e nos dar uma força, mas que tu deixasse aí sei lá, conselho, alguma dica para quem de repente está vendo esse vídeo. Eu acho que todo mundo, de repente, contigo foi assim, você não pensava na análise até que você teve o primeiro contato com ela. De repente até alguém que gosta muito de futebol, não foi para o campo, de repente nem tem esse desejo de ser alguém trabalhando no campo, né, de chuteira, mas gosta dessa parte do que nós temos aí de recursos, né, de filmagem e tal, e que gosta de futebol, que poderia estar caminhando para isso, né? De repente alguém que aí ouviu pela primeira vez isso e piscou uma luzinha. Qual seria seu conselho, sua dica para alguém que deseja trilhar esse caminho? Cara, eu vou voltar para o começo lá, quando eu falei com você, né? Dos 3 pilares que eu acho que são essenciais. Para quem são as 3 coisas: conhecimento, buscar conhecimento, ainda mais na área de análise, ter intimidade com o jogo, né? Entender o jogo, o que é o futebol, e isso num contexto geral, né? Tanto cultural, do que o futebol representa. A gente trabalha como o próprio canal fala, a gente trabalha com a paixão, cara. E o que é uma paixão, né? É algo que não é natural, não é normal. Então, conhecimento, trabalho. Nesse trabalho a gente vai encontrar aí a palavra aqui, resiliência, perseverança, porque não é fácil,
mas é possível, né? Através do conhecimento é possível trabalho e caráter. Essas são a mensagem que eu deixo para quem se despertar nesse mercado, né? De buscar conhecer, entender o que é o futebol, entender o que é análise, a importância, trabalhar, não tem que gostar de trabalhar, de fazer aquilo. Analista de desempenho sem paixão, que ele não aguenta, porque é uma demanda de trabalho alta, e caráter para conseguir a confiança das pessoas no mercado de trabalho, né? O network é importante também. Então essa é a mensagem que eu deixo aí para o pessoal. E também inscreve-se aí no canal aí do meu amigo Ricardo, tem conteúdos muito bons. Isso aí, cara. Muito obrigado aí por estar compartilhando um pouquinho da tua história. Eu tenho certeza que muitos, pelo menos, vão ver de maneira diferente o futebol, ou algumas questões, ou de repente até o que eles xingavam os treinadores deles, eles vão poder ver de uma maneira diferente. E quem sabe logo a gente passe por tudo isso, né? Volte aos trabalhos aí, de repente mais no futuro a gente tem outros papos aí também para te poder falar um pouco mais também. A ideia inicial nossa realmente é contar histórias, mas quem sabe a gente possa trazer também mais conteúdos mais concretos para que as pessoas possam tá aprendendo também, né? Tendo dicas aí, sugestões, depende de dicas de estudo. Vamos pensar aí para o futuro. Muito obrigado e tamo junto aí. Valeu, Ricardo. Obrigado, uma satisfação enorme. Muito agradecido pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí. Continue nesse caminho que é muito importante. Espero que eu tenha conseguido, de fato, trazer algo de bom, algo que possa acrescentar aí, tanto na sua vida como das pessoas que vão assistir aí. Pô, foi demais, cara. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. E até a próxima, né? Até a próxima.